precisamos, para nós como mulheres, fortalecer a nossa fé, ampliar a nossa comunhão umas com as outras. Isso não tem preço. Além de tudo isso, será agraciada com um dia tão lindo de sol, como disse a irmã Luciane ontem. Realmente o nosso Deus nos mima, né? Cuida de cada detalhe, dos pequenos e dos grandes. Para quem não me conhece, sou a pastora Júlia, pastorei a igreja de Cândido Godoy junto com meu esposo há 1 ano e 2 meses, e tem sido uma bênção trabalhar aqui nessa região com esse povo alemão que tem meu coração. Não sei até hoje porquê, mas ganhou meu coração de uma forma muito especial, né? Já trabalhamos com a etnia alemã em Marechal Rondon, onde está a Harley, está aqui agora, né? Que também tem o coração, né? Eu sempre digo que quando nós nos mudamos para Cândido Godoy, que foi o nosso primeiro contato com o povo alemão, a minha conversa com meu esposo era a seguinte: nós temos que entender que nós somos intrusos naquela cultura. Então nós precisamos entender essa cultura e nós precisamos viver essa cultura de uma forma que nós estejamos nos inserindo nessa cultura. E eu confesso que eu pensei que ia ser difícil, mas o nosso Deus é perfeito e sabe o que faz. Foi muito fácil, porque vocês todas são mulheres muito amáveis, né, do Senhor. E é justamente o que a Luciane falou ontem, né? No Senhor, quando temos o Senhor, quando vivemos pelo Senhor, somos amáveis. E é tão gostoso isso, nós podemos ter esse tempo então, de comunhão tão gostoso. Para mim é uma honra estar aqui e fazer esse primeiro momento desse culto, né? Essa direção desse culto nesta manhã. E eu quero rapidamente com vocês olhar para o texto que foi mencionado ontem pela Luciane também, Filipenses capítulo 1, versículo 6, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. E quando a primeira vez que eu vi o tema desse congresso, a primeira coisa que me veio, o primeiro texto que me veio à mente foi justamente esse. Não conseguia trazer outro texto à minha mente a não ser esse. O Senhor me conduzia para isso. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6, nos diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, minhas irmãs, eu não sei qual a situação em que você se encontra nesse momento, mas o Senhor sabe. Eu não sei como está o teu coração nesse momento, mas o Senhor sabe. Eu não sei quais são as tuas angústias e preocupações, e também não sei quais são as tuas alegrias, mas o Senhor sabe de tudo isso, e isso que importa. Ele conhece tudo isso, e por isso, nele, em Cristo, a nossa história não acabou. Ainda há restauração, ainda há milagres, ainda há promessas, ainda há esperança em Cristo para todas nós. Nós sabemos e já ouvimos desde ontem, né, que Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Ele não erra, Ele não comete equívocos, assim como o homem, né, assim como um ser humano. Ele não comete erros, Ele não demora e faz tudo no tempo certo, tudo no tempo exato que é para ser realizado. Ele faz, ainda que nós não venhamos a entender, tudo bem, mas as circunstâncias, é isso que nós precisamos estar atentos. As circunstâncias, elas mudam, e que bom que elas mudam. As situações que nós vivemos, elas são diferentes, elas mudam do dia para a noite, mas o nosso Deus nunca, jamais mudará. E se nós cremos e confiamos e depositamos toda a nossa vida aos pés desse Deus, então nós podemos confiar que todo dia Ele tem algo novo para mim e para você. Todos os dias o Senhor tem um renovo para o nosso coração. Todos os dias o Senhor tem algo novo para fazer na nossa mente. Naquilo que Ele sabe que nós precisamos ser transformadas para, de fato, termos o caráter de Cristo montado em nós. Já ouvimos isso aqui ontem à noite. E eu não quero me alongar, não sou eu que vou ministrar, estaria a pastora Maria, né? Deus já tem direcionado ela, né? E eu quero, nesse momento, te convidar a colocar isso em pé. Você que pode, nós vamos fazer
Nova Santa Rosa, doença, né? Está lutando contra a doença. Oração pela Helena, nasceu segunda-feira e está na UTI, filha da Jennifer. Ok? Então, esses dois pedidos de oração. E você que tem o teu pedido aí no teu coração, também coloque diante da presença de Deus. E eu quero te convidar a fazer uma dinâmica de oração. Júlia, o pastor Wilson Wutzki também. Pastor Wilson Wutzki, muito bem lembrado, já está em casa, né, Denise? Está em casa, se recuperando. A gente sabe que é uma recuperação mais lenta, né? Pela sua idade, pela gravidade do acidente que ele sofreu. Mas sabemos que até aqui o Senhor cuidou, porque em tão pouco tempo ele já está em casa diante da gravidade que foi, né? Que ele se machucou. Então, vamos continuar orando pelo pastor Wilson Wutzki. Alguém gostaria de mencionar mais algum pedido aqui? Não? Isso? Então, essa dinâmica de oração que eu queria fazer com vocês é muito simples. É você não ficar só ouvindo a minha oração. Eu vou orar, mas você coloque com as tuas palavras o que está no teu coração para o Senhor. O Senhor quer me ouvir, mas Ele também quer ouvir você. Não deixe de orar. Se quiser orar baixinho, se quiser orar em voz alta, se quiser se derramar na presença do Senhor, não tem problema. É você e Deus. Você assim está do teu lado nesse momento. Então, feche os seus olhos, coloque na presença desse Deus tão maravilhoso. Senhor Jesus, somos privilegiados por estarmos aqui nessa manhã, buscando mais a Tua presença e tendo a certeza, Senhor, que o Senhor ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, não porque nós merecemos, não porque somos boazinhas, mas sim porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus poderoso que quer abençoar e cuidar dos seus, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, Senhor, de nos reunirmos como mulheres, nos reunirmos como ministério feminino, Senhor, de tantos lugares, Senhor, de 3 estados diferentes, Senhor. Estamos aqui reunidas, Pai, para buscar mais do Senhor, mais de Ti, mais da Tua presença, mais da Tua graça, mais do Teu poder. Nós queremos mais, Senhor. Como cantamos aqui já ontem à noite, coloque em nós essa sede, Senhor, de te buscar, essa fome da Tua palavra, que é o nosso sustento. E que nós sejamos, Senhor, fortalecidas na rocha que és Tu, Jesus. Que as nossas raízes estejam de fato profundas, firmes, agarradas no Senhor. Porque as circunstâncias da nossa vida, Senhor, podem e vão mudar. Aquilo que está bom pode em algum momento não ficar tão bom assim. E aquela situação que está difícil, Senhor, pode melhorar. E nós cremos, Senhor, que em tudo isso o Senhor está. E de todas as circunstâncias o Senhor cuida. Porque nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Podemos, Senhor, olhar para a Tua palavra e perceber, Senhor, que o Senhor se importa conosco. O Senhor se importa com a nossa angústia e também com a nossa alegria. E nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor nos chama de filhas, filhas amadas do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a compreender a profundidade do que é isso, do que é ser filha, de como nos comportarmos, de como nós vivemos como filhas do Rei. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, nos dá a Tua graça nessa manhã. Abre o nosso entendimento para a Tua palavra. Que o nosso coração seja terra fértil, Senhor, na Tua presença. Que a semente da Tua palavra seja plantada e venha germinar em nós. E venhamos a frutificar no Teu reino, Senhor. Porque a Tua palavra é viva, é poderosa e é eficaz, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque diante de milhares de mulheres, hoje eu e as minhas irmãs somos escolhidas para estar aqui. Obrigado, Senhor Jesus, porque ainda que as situações difíceis nos alcancem, nós podemos descansar em Ti e saber que o Senhor está cuidando. Assim nós colocamos, Senhor, em especial a vida da Viviane e Clara, Senhor, e da Helena, assim como a sua mãe Jennifer, nas Tuas mãos, Senhor. Pai amado, Tu sabes o propósito de todas as coisas. Nós, por vezes, não conseguimos compreender o porquê passamos por alguma situação. Mas o Senhor sabe do futuro, Senhor. O Senhor já tem os nossos dias contados diante da Tua presença. Por isso, Senhor Jesus, nós oramos pela restauração completa, Senhor, da saúde das Tuas filhas. Colocamos, Senhor, a vida delas em Tuas mãos e cremos no
ainda que ela seja contrária à nossa. Obrigado, Senhor Jesus, porque o nosso coração descansa no Senhor nesse momento, Pai. Colocamos na minha vida do pastor Wilson Woods, Pai. Que o Senhor continue cuidando da vida dele, Pai, como tem feito até aqui. Já temos visto o milagre acontecer na vida do teu filho, do teu servo, Senhor. E cremos, Senhor, na restauração completa, Pai, da sua saúde. Que o teu Espírito Santo, Senhor, fortaleça não somente o seu físico, mas o seu emocional e o seu espiritual nesse tempo de recuperação. Em nome de Jesus, Senhor, que ele veja e testemunhe do teu poder e da tua misericórdia sobre a vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, eu coloco cada vida aqui, Senhor, diante do Senhor. Cada pedido de oração que talvez tenha ficado no coração das minhas irmãs, Senhor, eu coloco diante dos teus pés, diante da tua cruz, porque não há lugar melhor para nós estarmos, não há lugar melhor para nós confiarmos a nossa vida, a não ser diante do Senhor. Colocamos tudo, Senhor, todo esse congresso, Pai, diante de Ti, que já começou ontem, Senhor, de uma forma tão abençoada, tão maravilhosa, onde a Tua palavra veio de encontro ao nosso coração, e que nos próximos momentos desse congresso, até no domingo, Senhor, nosso coração seja encontrado ainda aberto para aquilo que o Senhor quer realizar em nós. Transforma a minha vida, Senhor. Transforma o meu ser, transforma a minha personalidade difícil, transforma o meu temperamento, Senhor. Transforma tudo aquilo que eu não consigo pelas minhas próprias forças. Eu creio no teu poder de realizar esse milagre, Senhor. Então faz a tua obra na minha vida, para a glória do teu nome, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, exaltamos o teu santo nome, que está acima de qualquer outro. Deus poderoso e digno de louvor és tu, Senhor. Colocamos diante da tua presença a nossa vida e te entregamos esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar seus lugares, por favor, minhas irmãs. Vamos passar agora para um momento que parece não ser tão espiritual assim, mas é. Os avisos familiares. Certo? Por que eu gosto de dizer que os avisos são, sim, espirituais? Porque pastora Luciana, doutora Luciana, ela prega tanto que a gente chama pastora. Falou ontem aqui, e a nossa palavra, a palavra do Senhor nos fala isso, que o reino de Deus é um reino quê? Bem baixinho. É um reino organizado. Então, se o reino de Deus é organizado e nós fazemos parte desse reino, nós precisamos ser o quê? Organizado, né? Então, por isso os avisos são espirituais, sim, tá? Se você não viu até hoje os avisos como algo espiritual, veja a partir de agora. Vamos lá. Tem bastante aviso, tá? Então presta atenção. Se você tem problema de memória, que tem uma nota, sem problema nenhum, tá? Vamos lá. Ficha para o almoço de hoje, se você ainda não adquiriu, você tem até as 9 horas e 35 minutos, eu vou dar. E 35 minutos, pastor Dirceu. Até as 9h35 você tem para comprar, então você pode se levantar agora e comprar. Porque foi ordem, é ordem da diretoria, não será vendido depois, ok? Você vai ficar sem almoço, se você não comprar até as 9h35. Combinado? A janta de hoje à noite também, se você vai jantar aqui, de preferência que você compre ainda de manhã, tá? Mas, se você não conseguir comprar ainda de manhã, no máximo, exagerando, até as 14 horas, para comprar a janta, ok? Combinado? Então, ficha do almoço até as 9h30, 9h35, janta até as 14 horas. Olha que reino organizado, ninguém perguntou para comprar o almoço, que maravilha. Tudo certo. Teremos também a torta missionária. Não preciso nem explicar, né? O nome já diz, valor arrecadado para missões. E, logicamente, também você pode comprar com antecedência. Não chegue de última hora, que pode ser que acabe, né? Falta. E aí você vai, mas eu queria tanto. Então, daí você fica sem a torta, mas você não deixa de ofertar para
Rondon, Santa Rita, Planalto do Oeste, Vila Cristal, Ipiranga e Imbituva. Não sei se reuniram, não se reuniram, como é que está a organização, mas o que eu peço para vocês? Que vão apresentar. E quem não, por acaso, não vai apresentar, também faça a mesma coisa. Procure a pastora Ana, tá? Procure a pastora Ana e diga para ela, pastora, que a nossa igreja não vai apresentar nada, não tem problema, só porque ela não fica chamando alguém que não vai se apresentar, né? Para ela poder organizar direitinho o culto à noite também. Então você, com a sua união, sua líder aí, converse com ela depois, ok? Sábado à tarde, essa programação então de hoje à noite, sábado à tarde, nós teremos a oferta daquele envelope da mãozinha, aquele envelope bordado, né, com as mãozinhas assim unidas, o envelope de missões será no sábado à tarde, então, que será o entregue, então, né, as uniões trarão as suas ofertas e serão entregues na nossa rede, né, nossa rede tão linda. Então, participe desse momento super especial, e você que talvez o Senhor ainda não tocou no teu coração para ofertar para missões. Entenda algo muito espiritual. Quando você oferta para missões, você não está somente abençoando, você está sendo abençoado. E você só consegue compreender isso quando você faz. Só consegue compreender quando você faz. Não adianta eu explicar, né? Você precisa viver isso. Então, acredito que sejam esses os recados educativos paroquiais. Eu estou dizendo isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode me procurar, tem as anotações aqui, ou também na nossa diretoria. Quero chamar o Ministério de Louvor, então, nesse momento, para nós cantarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, entregarmos a nossa adoração ao Senhor. E eu te peço algo nesse momento, inclusive, assim como eu pedi na oração, eu quero te pedir nesse momento. O grupo de louvor pode cantar bonito ou pode cantar feio? Não sei. Pode cantar mais ou menos? Não sei. Os equipamentos podem dar problema ou não? Não, Jesus não vai nada, né? Mas a foto 11h15 é onde vai ser a foto aqui na frente, né? Vou colocar o oficial na foto ali, né? 11h15, gente, ó. Não saiam dispersando do culto. 11h15 ali na frente, a nossa foto oficial, todo mundo já sabe isso, né? Mas o que eu estava falando então do louvor é que assim, não se preocupe se está bonito, se está afinado, se está legal, se eu gosto da música, se eu não gosto da música. Só louve ao Senhor. Só adore ao Senhor. É a tua água, não é eles que são elas que estão louvando aqui. Elas nos conduzem a louvar. Mas o Senhor recebe o teu louvor, a tua adoração. Então entregue teu coração, assim como eu quero entregar o meu coração para o Senhor nessa manhã, para que Ele faça a obra que Ele tem para fazer em nós. Em nome de Jesus, amém. Já falei demais. Tchau. Bom dia, igreja. Eu quero convidar todas vocês a ficarem de pé. E nós vamos começar cantando uma música bem conhecida. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Só que ele fala assim: aperte a mão do seu irmão. Vamos fazer um pouco melhor. Vamos abraçar o irmão que está do nosso lado. Saiam dos bancos. Que seja um momento de comunhão, de felicidade. Aos pés do nosso Senhor, tá bom?
a isso, nós temos alegria, nós temos família, nós temos amor, nós temos paz, e é isso que nós queremos cantar. E acima das circunstâncias, porque às vezes temos tristezas, elas fazem parte da nossa vida aqui, mas acima das circunstâncias, ainda somos felizes, porque a alegria do Senhor, ela vive em nós. Então vamos cantar forte, tributo a Jeová.
a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Com defesa, que haja amor e a honra e a ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim em uma perfeição. Eu acho que a gente relembra do que foi falado ontem à noite ao cantar essa música, né? Que possamos viver isso. Não só ouvir, não só cantar, mas viver essa palavra na nossa vida. Senhor Jesus, aqui está a tua serva, Senhor, que já tem te buscado de forma específica para esse momento. E nós cremos, Senhor, que o Senhor há de usar a vida dela, Senhor, para trazer a tua boa palavra no nosso coração, não sendo aquilo que nós queremos ou desejamos ouvir, mas aquilo que de fato o Senhor quer que nós ouvimos e tenhamos retido em nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, usa a tua filha, que a boca dela, Senhor, seja um canal de bênçãos para nós, para o nosso coração, para a nossa vida, e que ela transmita, Senhor, a tua paz, o teu amor e a tua graça diante, Senhor, de todos nós que estamos aqui sedentas por ti. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a nossa oração, te agradecemos pela vida da pastora Marília, usa a vida dela para a glória do teu nome. Amém. Guten Morgen. Gott segne alle Frauen auf diesem Kongress. Ich liebe euch alle. A paz, doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre cada um de vocês que está aqui nessa manhã.
Gálatas está aqui. Queridas, servimos ao Senhor, eu sirvo ao Senhor desde quando me converti, aos 12 anos de idade, que o Senhor me resgatou. Ainda criança, eu já lidava com feitiçaria, sou filha de pais divorciados, eu tinha pensamentos depressivos, terríveis, mas desse lugar o Senhor resgatou a minha vida, a vida da minha família, para a glória e honra do Senhor. E sirvo ao Senhor sempre no Ministério do Louvor, no Ministério da Pregação da Palavra, desde os 17 anos de idade, porque o Senhor tem misericórdia da minha vida. E sempre fui pastoreada por pastores que davam oportunidade aos jovens, por isso eu valorizo muito o culto de jovens. Leve seu filho ao culto de jovens, leve sua criança à escola bíblica dominical, isso faz toda a diferença. E depois, quando eu casei com o pastor Jairo, pastoreamos em duas cidades diferentes. Tivemos um lugar de tempo, 1 ano e 8 meses, no litoral, naquela terrinha, aquele pedaço de terra entre a Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico. Nós tivemos a oportunidade gloriosa de abrir uma igreja, era só um casal e nós. Começamos e até hoje tem lá a Igreja Batista Independente de Tavares, para a glória do Senhor. E servimos a Deus num lugar que no verão, se eu quisesse tomar banho na Lagoa dos Patos ou no oceano, no mar, eu fazia assim, é lindo, paraíso ecológico, Tavares, mas um lugar paupérrimo, carece muito de oração. E servimos por mais de 10 anos também na cidade de Ivoti, que fica bem no meio do caminho, entre Porto Alegre e a Serra Gaúcha, mas já é culturalmente, já é ambiente de Serra Gaúcha. Eu quero dizer, a Serra Gaúcha é riquíssima, é próspera, mas é muito trevas, muito pobre no mundo espiritual. Existem pouquíssimas igrejas, pouquíssimos crentes na Serra Gaúcha. Que campo para se rir, é a Serra Gaúcha. São campos brancos, mas falta obreiros para ir lá. Porque o pessoal da Serra, ele acorda de madrugada e dorme tarde da noite só pensando no material, e recorrem a drogas, e recorrem a vícios, porque o material não supre a alma. Minha alma não supre. Só Jesus. Então, é o povo que precisa de Jesus. Mas lá nós servimos por mais de 10 anos em Ivoti. Essas duas igrejas pertenciam mesmo à nossa CIB, mas seccionados ciliares. E estamos há 1 ano e 4 meses servindo ao Senhor da capital da produtividade, Giloá, congregação da nossa igreja histórica, Linha do Campo Pederneiras. Somos congregação de Pederneiras ali em Giloá, cidade onde já há mais de 30 anos tem trabalho no reino de Deus ali, e estamos servindo ali numa igreja bonita, o templo de Giloá, um dos mais lindos que eu já vi. Mas sabe o que é o mais bonito de Giloá? É o amor daquele povo. Às vezes eu penso, eu falei há tão pouco tempo, fiz tão pouca coisa, porque em Giloá eu tive uma gravidez de risco, que eu tinha que fazer repouso, mais um puerpério, e me parece que esse tempo que eu falei, eu fiz tão pouquinha coisa, e aquela mulherada já me ama tanto. Eu digo, não, o mais lindo de Giloá não é aquele templo bonito, é as vidas que estão lá. Então eu sou apaixonada por Giloá, e estou aqui para também nessa manhã servir ao Senhor com vocês, mulheres da Sibila. Eu digo de novo, Irri, Aish, Alem. Eu não todas vocês. Todas são todas, né? Queridas, o apóstolo Paulo sentia novamente, de novo, o apóstolo Paulo sentia dores de parto pelos Gálatas. Amanhã eu vou falar um pouco mais dos Gálatas, para que Cristo fosse formado nos Gálatas. E a imagem de Cristo, não somente nos Gálatas, mas no decorrer dos séculos,
processo que hoje, em Cristo Jesus, nós podemos viver. E quando eu olho para essa figura de linguagem que Jó usou no capítulo 14, eu enxergo também aspectos da minha vida, experiências da minha vida, coisas que eu vivi. Jó 14, a partir do verso 7. Jó, capítulo 14. Jó é antes dos Salmos. Você abre bem no meio da Bíblia dos Salmos, vizinho da frente, antes dos Salmos é Jó. Jó, capítulo 14, versos 7, 8 e 9. À medida que for encontrando, pode me dizendo amém? Amém. Amanhã eu vou falar outra coisa que ela não, tá? Só amanhã. Jó 14, aleluia, verso 7. Num dos momentos, no momento mais terrível, mais triste da vida de Jó, quando ele e seus amigos estavam falando sobre toda a tragédia que havia ocorrido, Jó fala essas seguintes palavras: para a árvore, pelo menos, a esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Senhor amado, em nome de Jesus, te damos graças pela tua santa, preciosa e poderosa palavra. Te damos graças por termos acesso à tua palavra. A tradução que nós escolhermos, quando compramos uma Bíblia, Senhor, podemos escolher a tradução, escolher até a cor da capa. Em quantos países, Pai, é proibido ter então somente uma página da tua palavra, já inteira de morte, Senhor. E nós aqui somos livres para tê-la em aplicativo no celular. Oh, Senhor, para tê-la como foi falando ontem, Bíblia no carro, na sala, na cozinha, no quarto. Mas nós te agradecemos por esse acesso à tua palavra. E perdão, Senhor, por não darmos a mão. Céus e terra passarão, tua palavra, Jesus. Um dia os anjos se apresentaram diante de Deus e o inimigo das nossas almas estava ali no meio. E eles começaram a conversar. Deus perguntou para Satanás, Satanás significa acusador, adversário, de onde tu vens? Passearam pela terra, perambularam por ela, passeando, como diz o jovem, está andando por uma
amavam Jó. E depois, quando Deus se irou, porque eles deram conselhos que não era condiz com a realidade, acusaram Jó de pecador, e não era esse o caso, quando Jó intercedeu pelos seus amigos, o que Deus fez com Jó? Deus virou o vento, mudou a sorte de Jó. E Jó, na sua tristeza, fala essa figura de linguagem que nós vemos aqui, e a Bíblia usa muito figuras de linguagem. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinava suas preciosas lições muitas vezes por parábolas, porque por parábolas, por figuras de linguagem, nós conseguimos entender, interiorizar e aprender para poder colocar a palavra em prática. E Jó, ele não via esperança para ele mesmo, mas via esperança para uma árvore. Às vezes nós também estamos tão desolados, nós conseguimos enxergar esperança para os outros, creio que Deus pode curar os outros, creio que Deus pode salvar o familiar dos outros, e não tenho fé suficiente para pensar que Deus pode curar a mim, salvar o meu familiar, salvar a minha vida, operar em mim. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Quem conhece me acompanha. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelo bens materiais. Você quer essa parte? Eu adoro pelo que ele é. Aleluia! Eu sou dele e tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Diz, igreja. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Verso 7. Sim, glorifique com voz audível. Amém? Ele merece. No verso 7, Jó já resume toda a ideia. Pelo menos para a árvore tem esperança, porque se ela é cortada, torna a brotar. Perceberam que é diferente? Que Jó falou assim, ó, se ela é cortada. Jó não falou se vem o vento e derruba. É diferente. Quando eu tinha 8 anos de idade, aconteceu lá em casa o seguinte: houve um temporal, um vento. Quem é da fronteira sabe que os temporais lá são, né? Veio um vento e a minha mãe, na casa onde eu nasci, eu criei um gramado na frente, um jardim e árvores. E a minha mãe sempre gostou de plantas e flores e árvores. E tinha um ipê, que era para ser um ipê roxo, mas era um ipê sem nada, ele tinha só folhas. E ela comprou esse ipê junto com o ipê amarelo. Então o amarelo dava as florzinhas amarelas, e o que ela chamava de ipê roxo não dava, mas era só a flor. Só que a mãe deixou igual. Por quê? Porque ele dava uma sombra tão gostosa para tomar chimarrão. Eu brincava na sombra do ipê roxo, que não era roxo, era só as folhas verdes. Mas o temporal derrubou o ipê. Quando terminou a tormenta, a mãe olhou pela janela da sala, olhou ali no gramado da frente. Graças a Deus não caiu na casa, mas caiu no gramado da frente. Ele era alto, queridas, acho que era daqui até o forro, não daqui de baixo, mas pelo menos daqui até as últimas folhas alcançariam perto da igreja. Ele era alto, alto, e ele foi quase até o portão. Então, quem olhava da rua não enxergava mais a nossa casa, só enxergava aquela árvore caída. Aí a minha mãe chamou o jardineiro de confiança dela para cortar. Meu pai já não morava mais em casa, meus pais se separaram antes do evangelho nos alcançar, houve um divórcio. Mas, queridas, o jardineiro não podia ir logo. Ele levou mais ou menos uma semana para poder chegar. Então, nós ficamos uma semana com aquela árvore caída em frente de casa. Só que aqui é diferente. Aquela árvore que Jó fala foi cortada. Alguém cortou. No tempo de Jó já existia motosserra
perdas. Eu tenho 2 grandes lutos na minha vida. Essas machadadas podem ser os lutos de pessoas, e pessoas deixam vazios insubstituíveis na nossa vida. É como se a nossa alma tivesse um membro amputado na alma. Nos falta um pedaço, mas temos que viver assim, seguir em frente assim. E esses lutos devem ser vividos, não devem ser negados. Então tenha paciência. Se alguém posta foto no Face, se alguém fala sobre isso, tenha paciência. Não faça como fizeram comigo. Meu primeiro grande luto foi em 2020. Eu perdi uma sobrinha. Quem me conhece sabe. Só que essa sobrinha que morava na mesma casa que eu participei da criação dela tão ativamente, que agora que Deus me deu a minha filhinha, eu sei trocar uma criança, eu sei dar banho numa criança, eu sei fazer tudo isso porque eu fazia nessa sobrinha, que eu brinquei que era minha quase filha, de tão próximas que éramos. Em 2020 ela partiu com o Senhor aos 19 anos de idade. Mas vamos ter paciência com quem está em luto. Não façam como fizeram comigo, que quando eu postava a foto dela no Face, pasmem, queridas, mulheres crentes vinham me recriminar e me reprimir, que eu não deveria estar fazendo isso. Mas eu não tinha como expressar minha dor. Então os lutos da vida, essas dores, essas perdas, são machadadas. Dói. A machadada dói na árvore. E uma machadada, o que acontece com a árvore? Ela não fica firme, ela treme, estremece, vibra. Ela sente que alguma coisa está batendo, machucando. E os lutos não precisam ser só de pessoas. Os lutos podem ser lugares. Você gosta de um lugar, você é obrigado a sair daquele lugar. Você gosta de um emprego, você é obrigado a deixar aquele trabalho, aquele emprego. Circunstâncias da vida te arrancam de amizades, de ambientes, de lugares, de coisas, de cheiros, de luto, até de alimentos. Uma enfermidade pode te bloquear, você não pode comer mais aquela comida que você gostava por causa de tal coisa. São lutos, são perdas da vida, as machadadas. Outras machadadas, eu fiz umas anotações aqui, às vezes críticas que recebemos. Eu não consigo entender a tal da crítica construtiva. Crítica, para quem recebe, não é agradável no momento. São machadadas.
seu tronco esticado no chão. Fica que nem o ipê de quando eu tinha 8 anos. Quando eu vi aquela árvore caída, veio o sol, passou o temporal, o jardineiro demorou para ir lá cortar, lembro que ele cortou em pedacinhos para usar na lareira. Eu, criança, né, fui brincar na árvore caída. E quando eu sentei no tronco, as formigas me atacaram. Nem para sentar em cima prestava aquele tronco, queridas. E quem sabe a nossa vida é assim. Se fosse fazer uma ilustração, se nós fôssemos árvores, talvez você seja como o seu tronco esteja caído. Antigamente você tinha entusiasmo de vir à casa do Senhor, hoje não tem mais. Antigamente você acreditava que Deus pode curar, hoje você custa, não consegue acreditar mais. Antigamente você falava em línguas estranhas, você profetizava, agora não exerce mais o seu dom. Não me olhem assim, somos uma congregação carismática, amém? Antigamente você deixava o Espírito Santo ministrar no seu coraçãozinho, agora não deixa mais. Você não tem mais motivação. Você fica no piloto automático, porque aquele primeiro amor, aquela chama por dentro, é como um tronco caído, apagado. E um tronco morto, olha só o que acontece. O tronco está morto no chão. Toda aquela glória, todos aqueles milagres, tudo aquilo parece que acabou. Mas em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não examinados. Abatidos. Como é que está o tronco no chão? O tronco está abatido. Abatido quer dizer derrubado. Abatidos, mas não destruídos. Ainda não acabou. Eu quero dizer para as irmãs nesse cantinho, essa fica aqui. Abatidos, mas não destruídos. Repita comigo. Ainda não acabou. Agora essa caminha daqui eu estou filmando você que me assiste em casa. Abatidos, mas não destruídos. Repita comigo. Ainda não acabou. E agora aqui, esse povo bonito aqui. Abatidos, mas não destruídos. Ainda não acabou. E agora aqui, cantinho, aqui da minha sogra. Abatidos, mas não destruídos. Ainda não acabou. Quem deu as machadadas esqueceu de arrancar a raiz do solo. Quando eu tinha 8 anos, o jardineiro foi lá, cortou o tronco para minha mãe usar na lareira, pegou os galhos secos, fez uma fogueira, mas ele esqueceu, e a minha mãe também esqueceu, que ficou raiz no chão. Ainda há raiz no chão, ainda não acabou. Aquela árvore brotou de novo. Tem raiz ainda aí? Olha só, verso 8: suas raízes poderão envelhecer no solo. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Raízes podem envelhecer. Quem olha pode não ver perspectiva. Eu lembro da minha mãe falando: deixa assim, não vai voltar. E quando brotou, ela disse: brotou. Queridas, só que para uma raiz voltar a brotar, ela precisa estar saudável. Vamos comigo, me acompanhe nas suas Bíblias, na carta anônima do Novo Testamento. Vamos para a carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 12, verso 15. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Esse versículo é tão precioso que eu estou pedindo para que cada amado, eu poderia apenas citá-lo, mas eu gostaria que você abrisse na sua Bíblia, se quisesse, marque na sua Bíblia. Importantíssimo.
Amém? Cuidem, tomem cuidado, que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha que coisa séria. Não é que se exclua do almoço, se exclua do congresso, se exclua da expulsão, não. Se exclua da graça. Isso envolve salvação. Que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. No grego, em que o Novo Testamento foi escrito, essa palavra raiz de amargura também quer dizer raiz venenosa. Não devemos ter em nosso coração raízes de amargura, de rancores, de ódio, de raiva, raízes venenosas. Malícia, como está na palavra, longe de vós toda malícia, toda maldade, toda amargura. É fácil arrancar a raiz do chão? Quem aqui já arrancou mandioca? Muitas, né? Eu já. Se derem para vocês a opção, vamos lá passear nas lojas do centro ou vamos arrancar mandioca? Vocês vão querer onde? A não ser que seja com fome, seja a única opção. Muita vontade de comer um aiquinho cozinhar uns aiquinhos cozidos desmanchando com churrasco. Tem que ser uma boa também. Mas, irmãs, é fácil arrancar uma raiz do chão? Exige Vamos nos esforçar. Vamos nos esforçar para arrancar do nosso coração toda raiz tóxica, toda raiz venenosa, tudo aquilo que não provém de Deus. Toda coisa tóxica, venenosa que haja no nosso ser. Ah, fulano, eu perdoo, mas a ciclana eu não perdoo. Não, arranca isso da sua vida. Como é difícil, não é fácil, deve se esforçar. Eu tenho me esforçado. Como precisamos nos esforçar para tirar tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo, para que a gente não saia fora da graça de Deus, para que venhamos a brotar novamente, mas brotar de uma forma saudável, sadia, pura. Ontem foi tão brilhantemente ministrado sobre o perdão. Olha o que Jesus fez por nós. Seminu, carregou na cruz, cuspido, humilhado, coroa de espinhos. Fora que ele levou sobre si todas as nossas dores e toda a nossa iniquidade. Ele morreu em nosso lugar. Oh, aleluia. Vamos arrancar, por mais que se esforce, seja forçoso arrancar uma raiz. Às vezes somos tão acostumadas a viver com esses pequenos venenos, porque às vezes a raiz venenosa é pequenininha. Achamos tão insignificante
cuidava da vinha. Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la e utilizar a terra? E olha o versículo 8, a resposta daquele agricultor que cuidava das plantas do seu dono. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no que vem, muito bem. Se não, corte-a. Quando cavamos ao redor de uma árvore, nós estamos atingindo que parte da árvore? A copa? As folhas? Se eu cavo ao redor da árvore, eu estou trabalhando na raiz. Que o Senhor trabalhe nossas raízes. Que o Senhor venha a fazer-nos estremecer, mas trabalhar em nossas raízes. Como disse o apóstolo Paulo aos Efésios, estando arraigados e alicerçados em amor. Querida, que você faça como Jeremias ensinou no capítulo 17, estender as suas raízes para o ribeiro de águas, que também repete no Salmo 1, bendito aquele que é como árvore plantada junto às águas, que tem a sua raiz do lado das águas, ou seja, que Deus trabalhe nas nossas vidas, como o agricultor trabalhou aqui em Lucas capítulo 13, que as nossas raízes sejam arejadas. Por quê? Porque passar a enxada, afofar a terra na raiz, entra o oxigênio, entra a água, e nas nossas raízes entre a vida de Deus, a palavra de Deus. Estenda suas raízes na palavra, afirme-se na palavra. E a adubarei, cavocar e adubar a raiz, alimentar a raiz, alimentar a raiz. Entenderam? Alimentar a raiz. Alimente-se da palavra. O alimento é a palavra, é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos voltar para Jó também? Vamos voltar para Jó. E aí o que acontece? No versículo 9. Acabou a história dessa árvore? Ou ainda não acabou? Ainda não acabou. Ainda não acabou. Queridos, ainda não acabou. O tronco morreu. Está lá a raiz, envelhecida no chão, mas ainda não acabou. Mas o que vai fazer essa árvore brotar de novo? O que vai fazer essa raiz brotar de novo? O que diz no comecinho do verso 9? Ao cheiro das águas. Quem aqui já sentiu aquele cheiro gostoso e gosta desse cheiro quando está tudo seco na terra, mas começa a chover? Até os cientistas deram um nome para esse cheiro, petricor, que é o cheiro da terra molhada. Quem é que gosta do cheiro da terra molhada? Sabe por que nós gostamos desse cheiro? Porque esse cheiro nos remete, nos faz lembrar de esperança. Porque a terra molhada significa que a lavoura vai produzir. Significa que nós não vamos morrer de fome na seca. Porque haverá produção da lavoura, porque está havendo chuva. Porque a água traz
sopro de vida dele alcance a tua mente. Que o sopro de vida dele alcance as tuas palavras. Que o sopro de vida dele comece a vir agora. Cheio das águas, cheio das águas. A palavra do Senhor continua. E ele estava se referindo ao Espírito Santo. E mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Isso já estava anunciando o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, o prosseguir da igreja, que nós somos fruto disso hoje. A vida de Deus nos alcançar, o cheio das águas. O cheio desse congresso é o cheio das águas sobre algumas que estão aqui. Aleluia. E haverá ressurreição, e haverá nova vida. E Cristo será formada em você. A imagem de Cristo, a restauração da imagem de Deus perdida no Éden, é restaurada em nossas vidas. Cheio das águas. O cheio das águas trazendo vida, traz o oxigênio, traz os sais minerais, a água traz tudo isso. Assim, sobre teu espírito, quem sabe que se multiplicou na religiosidade vazia. Oh! Cheio das águas, cheio das águas. Aqui tem alguém pedindo, eu quero para mim essas águas. Eu quero essa vida, o Senhor te dá. O Senhor te dá nesse congresso. E alguém que falando que sente o coração apertado, parece que tem uma mão apertando o teu coração. Senhor, te alcança agora com o cheio das águas. Receba o alívio dessa questão. Receba o alívio dessa ansiedade. Eu não sei quem é, mas o Senhor está agora tirando essa pressão do teu peito. Aleluia. Sinta o cheiro das águas. Ele traz vida. Entenda que na placa de igreja, entenda que sou eu, diz o Senhor. Aleluia. É o Senhor, cheio das águas. Ainda não acabou. Jesus disse para a mulher samaritana, nos capítulos antes: quem beber dessa água vai crescer de outra vez. Quem beber das coisas desta terra vai crescer de outra vez. Quem beber de uma religiosidade vazia vai crescer de outra vez. Quem beber da sabedoria humana, das filosofias humanas, vai crescer de outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, aleluia, do seu interior fluirão rios de água viva. E assim, a árvore de Jó torna a brotar, porque foi alcançada. Apenas o cheiro das águas já fez brotar. Quem dirá nós que temos acesso a rios de água viva? Como o profeta Ezequiel, que viu o fluir de água sair do templo, e no começo dava só pelos tornozelos dele. Depois, essa água foi aumentando e começou a dar pelos joelhos. Que nem eu quando eu vou na praia, eu vou até os joelhos só. Depois, essa água foi aumentando, começou a dar nas costas do profeta. Opa, aí já sente a força da água. Parou por aí ou ainda não acabou? Depois a água foi tanta, rios de água viva, como disse Jesus, e só podia estar atravessando essas águas a nado. Não havia mais controle, não dava mais pé. Começa pelo cheiro das águas, a glória do Senhor, a presença do Senhor, a obra do Senhor. Mas chega uma hora que o controle é dele, não damos mais pé. É ele que manda, é ele que faz, é ele que fala ou é ele que se cala. Até em seu silêncio, ele trabalha em nós. E aí, queridas, voltando para Jó, verso 9, ainda assim como o cheiro das águas, ela apodrecerá e desaparecerá? Sim ou não? Ela brotará e dará ramos como se fosse, na NVI fala muda plantada, em outras traduções fala planta nova, novidade de vida, brotos novos. Quando o IP lá da minha mãe brotou, eram as folhinhas um verdinho claro, tão bonitinho, porque eram folhas novas. Queridas, se você
até que o Senhor venha. Jesus pode voltar daqui a 1 minuto ou daqui a 1000 anos. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: dependemos dele e precisamos continuar nessa novidade de vida. Deus traz a existência. Ele já está ministrando no seu coração. Quais são esses brotos novos que o Senhor tem? Quais são esses brotos novos? Qual é essa novidade de vida? E eu quero dizer que ainda não acabou. Eu vou descer e vou mostrar uma coisinha para vocês. Ainda não acabou essa novidade de vida. E esses ramos novos, essas plantas novas, para cada uma de nós, que Deus tem coisas novas, Deus também tem coisas exclusivas. Deus tem propósitos específicos e exclusivos para cada uma de vocês. Queridas, até a decoração está combinando com a palavra, até a decoração fala o nosso coração. Quando eu vi o que fizeram com aquele pessegueiro, na internet, que ele estava só os galhos, aí elas jogaram as flores e ele floresceu. Quem viu aquele vídeo? Aquele vídeo que fizeram de Deus. É a planta nova, é o renovo que vem do Senhor. E essa novidade de vida é o sair do útero, que a doutora Luciane nos trouxe ontem. Então, quando saímos do útero, quando vivemos essa nova vida em Cristo, conforme a imagem de Cristo, eu costumo trazer uma ilustração de que nós mulheres, nós somos como flores. Quem concorda que a mulher é como uma flor? Cada flor, diferente uma da outra, depende do tipo, mas as flores, elas têm várias pétalas. E várias pétalas formam uma única. Eu tenho no meu notebook um livro embrionário sobre isso. Quem sabe um dia nasce esse livro. Mas, queridas, cada flor, com suas muitas pétalas, e até eu lembro de um cântico, o preferido que era da minha mãe. Verte a una flor, mi corazón se eleva a Dios en oración, y es cada pétalo un misterio para mí, y las tristezas que sufrí se desvanecen frente a Dios, porque si Él cuida de una flor, cuida de mí. Cada pétala é uma área, é um papel que nós desenvolvemos na vida. Nós, como mulheres, nós temos vários papéis que nós desenvolvemos ao mesmo tempo. A pétala que eu tenho no meu papel como filha, o que a palavra do Senhor fala? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Como filhas, nós devemos honrar nossos pais. Não diz na Bíblia: honra a teu pai e tua mãe somente se eles forem perfeitos. Não diz na Bíblia: honra teu pai e tua mãe somente se eles forem crentes. Há menos de um mês atrás, a minha mãezinha foi chamada da sua cidadania, da cidadania fronteiriça. Agora ela está na cidadania celestial. Há menos de um mês atrás, perdi minha mãe para a terra, mas o céu ganhou. E como filha, a última vez que eu estive com ela, eu pedi perdão se não fui uma boa filha. O Alzheimer não deixou ela responder nada. E o que silenciou na terra, eu sei que vai olhar no céu, porque pensa numa mulher alegre e brincalhona que era minha mãe. Queridos, tenho ainda meu pai com vida. Ah, mas não é cristão. Ah, mas esse cara, mas eu amo. Não tem técnico em eletrônica melhor que meu pai. Não tem homem que asse um churrasco melhor que meu pai. Em segundo lugar, meu marido. Ele também faz churrasco. Mas eu amo meu pai e oro pela salvação dele todos os dias enquanto eu viver. E de ateu, ele virou agnóstico e agora ele vem Deus. Está perto. Perto, vou conversar com ele. Como temos sido como filhas? E agora tenho minha sogra. Eu consegui falar alemão graças à ajuda dela e da tia Lula. Obrigada, sogra, tia Lula, que está me assistindo. Quando eu casei, na manhã seguinte, ela me abraçou e me disse:
felicidade, da ternura. Coisa triste quando um homem sai do serviço e fica perambulando, não quer voltar para casa, porque quando volta para casa vai ter briga, quando volta para casa vai ter contenda. Isso é triste, irmãos, que não haja isso. Arranca essa raiz venenosa. E que nossas casas, nossos lares, sejam o lugar preferido dos nossos maridos, que eles sejam ansiosos para voltar para casa no fim do dia. A mulher sábia, mas a tola. Outra pétala, já falei, filha, esposa, outras pétalas. Nós, como profissionais, eu trabalho agora apenas na obra do Senhor, mas eu já trabalhei, já fui vendedora, já fui funcionária pública, e como é difícil conciliar, tem muitas aqui que são agricultoras, isso também é trabalho. Não importa se o seu ambiente de trabalho é o escritório, o notebook, ou é o curral das vacas, ou é a lavoura da soja, onde quer que você trabalhe, Deus sabe que às vezes seu coração está lá nos seus filhos, seu coração está lá na sua casa, mas você precisa ajudar em casa e você vai e trabalha, e Deus lhe abençoa e Deus lhe dê sabedoria para ser a melhor profissional possível para a glória do Senhor, para ser aquela pessoa que, se pedir lição, o patrão não queira largar, para ser aquela pessoa confiável na empresa, na sua repartição, para ser aquela pessoa agradável, para ser aquela pessoa necessária, para ser aquela pessoa que dê glórias a Deus, para ser, se for uma agricultora, que na sua lavoura a produção seja maravilhosa, não importa se faça chuva, sol, chuva, canivete. E assim vai as pétalas, cada pétala é um papel que nós desempenhamos, e o papel como obreiros na casa de Deus. A maneira nessa igreja eu só faço cuca, mas que a tua cuca seja a melhor cuca da galáxia. Mas desempenho para Jesus, o seu ministério para Jesus, com amor, com carinho. Porque uma pétala é uma área, é um papel da sua vida. Amém? Que você desempenhe com amor. E assim vai nascendo. Mas quem é que faz essas pétalas brotar? É a água. E quem é água? Como disse Jesus, quem crê em mim, do seu interior fluirão. É dele que vem a sabedoria, é dele que vem a motivação, é dele que vem a graça, tudo é ele, tudo é ele, tudo é ele, tudo é por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E ainda não acabou. Nós, o nosso papel como servos de Deus, como filhos de Deus, na família, na sociedade, todos os nossos múltiplos papéis, são as muitas pétalas na mesma flor. E tem flores diferentes umas das outras, tem flores que não têm a pétala da maternidade. Até pouco tempo atrás eu não tinha, mas eu não deixava de ser uma flor. Queridas, para de orarmos assim, pedir que as irmãs do louvor venham aqui à frente, façam um somzinho para nós, para vocês só nos comentaram no começo, né? Aleluia. Mas já é tempo de orarmos assim. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Vamos ficar em pé, queridos. Ainda não acabou. Antes das irmãs tocarem, eu quero cantar para o mesmo cântico antigo, que muito tenho estudado, que fala: a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança para você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus raios
permitir que o seu próprio corpo fosse uma bomba relógio, porque qualquer movimento brusco, qualquer esforço, eu poderia matar a minha filha. Quando com o útero teve um pequeno descolamento e aquilo causava hemorragias, eu poderia perder. E eu fiquei 65 dias somente em casa, deitada, só podia sair para ir no médico ou ir fazer exames. E eu via meu esposo ia pregar em culto de casais, sozinho. Culto de Natal, não participei, não tive Natal esse ano. E ali, o Senhor me mostrou que Ele faz assim, e nós saímos. Eu estava cheia de sonhos e projetos para Gilmar, recém-chegando em Gilmar, louca para trabalhar na obra. Eu queria pregar, eu queria ir na rádio, eu queria fazer visita, eu queria orar pelos enfermos, eu queria dar na minha família e não podia fazer nada. Tudo funcionando na igreja sem mim. E aí, Deus me mostrou. Eu faço assim e tu deita. Não faz nada. É como se Deus pegasse o controle remoto da minha vida e apertou pause. Pausou a minha vida. Mas eu quero dizer, queridas, valeu muito a pena. No final, a minha médica, que graças a Deus é cristã, não é bom ter uma médica crente. No final, a minha médica disse: eu vi a mão de Deus sobre a tua vida. E porque eu fiquei aquele tempo como um tronco caído, sem fazer nada, sem viver praticamente nada, aí está no aniversário do resultado. Deus trouxe uma existência, uma nova vida. E eu não sei os ministérios que Deus tem para ela, eu não sei, eu só sei que é grande. Eu prefiro nem saber ainda, mas eu só sei que é muito grande o que Deus tem para aquela igreja. Porque são grandes as batalhas. Então, vem aqui à frente, rapidinho, vamos orar rapidinho. Antes da foto, vamos. Não perca essa tempo, querida, vem orar comigo. Se só uma passar, eu vou orar com essa uma. Mas vem orar comigo, para que Deus traga o renovo em sua vida, bem? Oh, santo é o teu nome, Senhor. Faz brotar novamente, Senhor. Faz brotar ministérios, faz brotar os casamentos, faz brotar a esperança, faz brotar a alegria. Quero orar também se tem alguém aqui enferma, alguém que está lutando com dores nos ossos, dores nas costas, se tem alguém com gastrite, se tem alguém com problema respiratório, asma, bronquite, eu não sei, vem aqui à frente, vem com fé. É Ele que cura, não sou eu, não faço nada, irmãos, eu só fico falando. Quem faz é Ele, quem opera é Ele, quem liberta é Ele. Oh, aleluia, se você tem filhos nas drogas, filhos no vício, vem representa meu filho aqui na frente, vem representar tua filha, meu filho, quem sabe filha que está afastado do caminho, filho que não quer mais saber de Jesus, vem aqui, bota a vida dele no altar, bota a vida dela no altar, oh Santo! Para que sejamos todos como tu sabes. Santo, te amo de enxaqueca, sai em nome de Jesus. Sai essa dor de cabeça, sai fora em nome de Jesus. Oh Deus, Ele está colocando os filhos no teu altar agora, Senhor, toma nas suas mãos. Tu és em nós. Se alguém está desligando o piloto automático, vai viver a nova vida. Vai viver a nova vida em Cristo. Avivamento em sua vida. Novos dons espirituais para sua vida. Dons de discernimento de espíritos, dons de socorros.
glorificando o Senhor. Não é só na hora do culto que Deus pode operar. Talvez você pode deitar essa noite inteira e acordar curada. Porque o meu Jesus não atua só no púlpito, ele atua lá no seu quarto também. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Obrigada, pastora Maria, por essa palavra poderosa. Tenho certeza que todas nós aqui, talvez não nesse momento, mas em algum momento da nossa vida já nos vimos como troncos caídos, mas ainda não acabou. Deixa eu reformular essa frase. O culto acabou, mas a obra que o Senhor tem para mim e para a tua vida ainda não acabou. Amém? Glória a Deus por isso que o Senhor renova todos os dias essa palavra no nosso coração, né? Como é maravilhoso. Eu sou apaixonada por Jesus, né? Então eu sou suspeita para falar. Eu gosto de passar um pouquinho para você dessa paixão que eu sinto por Cristo. Irmãs, 11 horas agora. Não vamos nos dispersar, podemos já direto, né? Não precisa ser, a foto não tem um fotógrafo ali na frente nos esperando às 11h15. Então agora nós vamos lá tirar nossa foto. Por favor, não se dispersem, não, tá apertadinho para ir no banheiro, tem problema, espera mais um pouquinho, é bem rapidinho, né, bem rapidinho, ali a gente tira a foto, e daí a gente já está livre para conversar, para tomar chimarrão, para logo depois almoçar, e às 2h nós temos o que mesmo? Plenária, que é para quem? Só para as líderes? Não é para quem então? Todas nós, então esperamos todas vocês aqui, isso é de idade, né? Então esperamos todos vocês aqui, é isso, né, pastora? Irmãs, Deus abençoe cada uma, guarde essa palavra no seu coração e que estejamos nas próximas programações, né? E nos vemos também à noite no nosso culto. Deus abençoe até logo.